Todo mundo tem um sonho. Um sonho é a resposta que vem em nossa mente quando nós nos perguntamos: se eu pudesse, no mundo mágico, fazer o que eu quisesse, o que eu faria? Se eu pudesse, no mundo mágico, ganhar dinheiro com qualquer trabalho, aí seria um sonho profissional. Com o que eu trabalharia? Jardinagem, medicina, advocacia, arte, escrita? E todo mundo tem uma resposta para essas perguntas. Pode não estar muito claro na mente, mas vem uma resposta. Principalmente se você pensar na ótica do mundo mágico. Às vezes a gente está tão preso ao que é real e possível na nossa mente que a gente não se permite sonhar, nem imaginar um cenário que a gente possa viver de uma forma que nos brilhe os olhos, que nos encante. E eu também tenho um sonho. Todo mundo tem, né? Eu faço parte de todo mundo, eu também tenho. E o meu sonho é eu conseguir viajar o mundo, conseguir conhecer lugares muito diversos do mundo, desde Islândia até o deserto de Thar, conhecer o Vale do Pati. Eu já conheci, então não conta, eu ia falar o Vale do Pati, mas conhecer o Ushuaia, conhecer o deserto do Atacama e escrever sobre esses lugares. Eu tenho um sonho de conhecer e de conseguir ter uma carreira que me permita criar e que me permita, com a minha criação, viver as aventuras, sabe? Eu já mostrei em outros vídeos aqui que o meu sonho é viver meio que dessa forma, ok? Eu escrevo e a partir da escrita eu consigo ganhar dinheiro e o dinheiro me permite viver aventuras, ou seja, eu consegui viajar para lugares loucos no mundo, conhecer culturas. Eu quero conhecer pessoas, eu quero conhecer diversidade de pessoas, diversidade de lugares, diversidade de ambiente. Eu quero experimentar comidas diferentes, eu quero conhecer essa diferença. E com isso, eu consegui ter mais material para escrever, sabe? A nossa cultura humana, ela é muito rica, mesmo nos lugares mais simples. Eu digo isso porque tudo que eu escrevi é baseado no que eu vivi, na minha vivência, no meu dia a dia, sabe? A gente geralmente também desvaloriza o nosso dia a dia, começa a ver valor também no dia a dia, porque o nosso dia a dia é o lugar que as pessoas do outro lado do mundo sonham em conhecer, sabe? Nós também vivemos em lugares maravilhosos. Então, aqui no Brasil, eu digo. Então, a gente também deve valorizar isso no dia. Mas dito isso, eu tenho esse sonho de conseguir viajar, viver aventuras e a partir daí escrever e a partir da escrita ganhar dinheiro. E eu não tô falando isso pra ficar aqui falando de mim, não. Eu tô falando isso porque eu quero que essa saga daqui de vídeos, eu criei porque eu quero que você que tá aí vendo também invista algum tempo no seu sonho. Não precisa largar o mundo prático se você tiver medo. Eu mesmo, eu tenho medo, então eu ainda tô na faculdade. Eu não tenho coragem de largar tudo e tentar viver da escrita de uma vez. Então eu ainda tô na faculdade. Mas eu quero te incentivar a fazer algo pelos seus sonhos, a fazer algo por você, sabe? Claro, naquele tempinho, mesmo que sobre um pouquinho só de tempo pra você fazer isso, eu quero te incentivar, porque eu quero criar aqui essa rede de sonhadores, de pessoas que querem chegar em um lugar diferente, sabe? De pessoas que aspiram coisas novas, sabe? Que querem fazer, que querem alcançar em algum lugar, que querem sair daqui e chegar ali, sabe? E eu quero criar essa comunidade aqui. Eu tô fazendo essa saga de vídeos por 2 motivos. Primeiro, eu sinto que levando a público, eu preciso levar muito mais a sério o meu sonho. E eu já larguei muitos sonhos, talvez alguns de vocês se identifiquem. Eu já tentei coisa e larguei, tentei várias vezes. E eu sinto que levar a público dá uma seriedade que eu não posso abandonar, porque eu tenho uma responsabilidade social aqui. E eu sinto que também, assim, eu posso criar uma rede de pessoas, porque eu também preciso dessa rede de pessoas que sonham. Cara, já veio gente aqui falando, nos meus comentários, eu já escrevi 8 livros e não sei o que, e o 8 foi o melhor e eu tenho algumas dicas. Eu falei, cara, me chama no Instagram, vamos virar amigo. Uma moça aqui falou que é uma aspirante a escritora, comentou no meu último vídeo. Eu falei, velho, eu fico felizão. E ela falou, eu quero acompanhar a sua trajetória. Eu falei, não é só minha, é nossa essa trajetória, sabe? Porque é a trajetória da humanidade indo atrás dos seus sonhos, do que é importante pra si. E eu sei que isso pode parecer um pouco mágico e tem gente que é mais quadrada, que vai ficar falando, isso daí
mas seja realista, o mundo é tal e tal e tal. E eu sei que o mundo tem um bocado de coisa ruim, mas o mundo ele também é um reflexo da lente que tá enxergando ele. Então se eu enxergo o mundo de uma forma, tipo, é impossível eu fazer algo pra mudar. Cara, você vai viver numa angústia horrível, sabe? E mesmo que essa possibilidade de mudar seja muito remota, é muito gostoso sonhar, é muito gostoso viver o mundo dessa forma mágica, pensando, porra, eu tô aqui por um propósito pra chegar em algum lugar. Eu não sei se é um propósito divino, eu não sei se é magia, eu não sei se isso daí é loucura da minha cabeça, mas eu sei que é muito gostoso viver a vida assim. É como eu tenho vivido dos últimos 3 meses pra cá. E é muito gostoso. Eu tô criando isso daqui porque eu quero que você... Porque não sou eu, a gente tá criando. Eu quero que eu e você, que tá vendo esse vídeo, sejamos um ambiente de troca de pessoas que estão querendo mudar. E as que não estão, tudo bem, não mudem, tá tudo bem. E só não é o ambiente. Só não é o ambiente pra você. Mas quem tá querendo mudar, quem tá querendo sonhar, quem tá querendo chegar em um lugar diferente, cara, é esse o lugar. Sentia que eu precisava falar isso. E se eu quero tanto viver esses sonhos, eu preciso fazer algo a respeito, não adianta só sonhar, eu tenho que fazer. Então cá estou eu vendo uma aula. Calma aí. 3 exercícios pra você escrever bem, beleza? Vai que me ajuda. Tô meio travadinho, tô revisando o livro, já terminei a primeira versão. E agora eu tô revisando e corrigindo e melhorando. E eu sinto que eu preciso escrever melhor, de uma forma mais gostosa, sabe? Eu sinto que a mensagem por trás tá legal, mas tem partes que precisam melhorar, tanto na ideia quanto na escrita mesmo. Então eu preciso aprender, né? Tenho que fazer algo, faça algo, caralho, faça algo, faça agora algo. Desliga o vídeo, para o vídeo agora e vai lá, faça. Tchau. Eu tô fazendo um exercício aqui muito interessante que eu vi nesse vídeo que eu mostrei, que é ler em voz alta. Cara, ler em voz alta é muito massa porque a escrita, como essa moça aí disse, é como se fosse uma música. E aí quando a música tem uma nota, ou seja, uma palavra que tá fora do campo harmônico, você sente que tá estranho. Por exemplo, eu decidi pegar um trechinho do livro, que é só um exercício que o cara vai fazer e tentar fazer isso, velho. Eu já troquei aqui várias vezes, já devo ter apagado e refeito aqui umas 10 vezes. Há 10 minutos fazendo, é um trecho desse tamanho, são 3 linhas. E eu só tô falando isso daqui, ó. Esse é o exercício da finitude, disse a médica. Deite no chão, respire fundo e se concentre na sua respiração. Faça isso até que fique relaxado. Antes isso tava grandão, tava cheio de informação desnecessária e tava engasgado. Agora eu senti que eu já li mais fluido, sabe? Porque as palavras estão melhores selecionadas. Bom, em 30 dias já consegui terminar a primeira versão do livro. Glória, vou até botar meu óculos aqui. E na verdade esse óculos não é meu, apareceu aqui em casa. Mas enfim, e agora eu tô corrigindo o livro. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui uma cena que eu fiz aqui, que eu acho que tá bem legal, que agora eu consegui melhorar ela bastante. Melhorar muito. Isso é muito massa. Você revisar e melhorar e você ver o seu avanço. É legal pra caralho, velho. Façam isso, sabe? Tentem progredir, vocês vão ver que é gostoso pra caralho, sentimento bom. Mas enfim, essa cena aqui, ela se passa no seguinte contexto. O rapaz tava com sua mestra, que é a morte, que se manifesta sob a forma de uma flor morta, uma flor sem pétalas. E aí, ele tá muito ausente. Ele passou, tipo, a última semana pensando muito no futuro. Ele tem um sonho a alcançar. E ele passou a última semana pensando muito em como chegar lá e no sonho, e em chegar lá, e preocupado com não conseguir chegar lá, e só pensando em lá. Ficou tão preocupado lá que ele se esqueceu que o futuro não pertence a ele. O futuro... Oh, meu Deus do céu. O futuro pertence a ela. Olha que parada. E aí, ela ensina um exercício que eu vi, na verdade, no livro Diário de um Mago, do Paulo Coelho, tá? Eu vou deixar claro aqui que eu vi esse exercício no livro, foi um exercício que ele faz e que eu achei muito interessante e que eu acredito que eu também vi em Midnight Gospel, que é basicamente e que também os maçons eu acho que fazem, muita gente faz isso, mas enfim, é um exercício da humanidade, que é o Memento Mori, que é se lembre da morte. O exercício é basicamente você ter consciência da finitude. E a morte meio que está ensinando isso. A morte está ensinando ele a ter consciência de que o tempo dele é finito. E aí
esse exercício consiste em ele se visualizar sendo enterrado vivo, só que ele não consegue se mexer. Ele não tá, tipo, batendo no caixão e as pessoas tentando matar ele, não. Não, ele tá, tipo, meio que morto consciente. Ou ele tá meio que congelado, sei lá. E aí, ele tá sendo enterrado. E aí eu quero ler essa partezinha aqui pra vocês. O rapaz conseguiu ouvir o passo das pessoas. A maioria delas estava em silêncio ou se lamentando pelo ente que se foi. Mas em meio ao ruído, ele conseguiu pescar com seus ouvidos uma pessoa falando a outra que teria uma formatura mais tarde para ir. Isso fez sentir uma angústia terrível. Sentiu que antes mesmo do anoitecer as pessoas já haveriam esquecido dele. E foi aí que ele percebeu o maior erro que ele já cometeu na vida. Ter gastado tanto tempo preocupado com o que as pessoas pensariam dele, com como ele seria lembrado, preocupado com manter esse ego vivo. E agora, diante da morte, ele percebeu, na verdade, que em pouco tempo ele nem sequer seria lembrado. Ou seja, foda-se! Faça o que você quer, sabe? Se você tem um sonho e você quer ir atrás do sonho, vá atrás. Se você quer dizer pra uma pessoa que você ama, diga. Se você quer chamar uma pessoa pra sair, chame, sabe? Se você quer cultivar esses momentos importantes, cultive. Não fique preocupado com o que as pessoas vão pensar. Nós estamos com medo de viver. Eu tô com medo de viver. Eu tenho medo de chamar a pessoa pra sair quando eu quero sair com alguém, sabe? Eu tenho medo de dizer pra uma pessoa que eu amo quando eu amo uma pessoa. E eu acredito que não sou só eu, e é por isso que eu tô escrevendo isso aqui. Porque eu tô querendo meio que me lembrar assim, cacete, cara. Você tá tão preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, que você se esqueceu que as pessoas não vão pensar em você, sabe? Que as pessoas, elas podem ter um julgamento, mas um julgamento é só um pensamento que vem e vai mais rápido do que eu não sei, eu não consegui pensar uma analogia para deixar essa frase bonita, mas vai muito rápido. E que por isso nós precisamos só viver, sabe? Sem medo de viver, sem medo de fazer o que a gente quer, de falar que ama pra quem ama, de conversar com o desconhecido quando quer conversar com o desconhecido, quando quer conversar com o desconhecido, sabe? É isso, velho. Eu acho que essa mensagem é legal, acho que essa cena tá legal, olha ela aqui, ó. É só esse trechinho aqui, sabe? O livro tá com 206 páginas, como eu tô corrigindo, eu acho que vai aumentar um pouco, mas também pode diminuir, porque tem coisa que eu tô apagando, tem coisa que eu tô adicionando. Mas eu acho que tá ficando legal, gente. Eu acho que agora tá começando a sair algo legal. Agora eu tô começando a realmente ver uma certa beleza aqui. Cara, hoje eu acordei 5 da manhã porque eu perdi o sono com uma ideia muito boa pra promover o livro. Pelo menos na minha cabeça parece muito bom. Olhem só que massa, velho. Lançamento. Eu tô pensando em fazer o que aqui? Eu tô pensando em fazer caixazinhas assim, muito palosas, com um convite, o livro e talvez mais alguns acessórios. Por exemplo, um brinquedinho da margarida morta, né, que é o símbolo da morte no meu livro. E alguma mensagem tipo, lembre-se da morte. E aí, como se fosse aquela cúpulazinha que fica rosa do Pequeno Príncipe, ou uma ampulheta, e aí enviar tudo isso numa caixa que vai ter a logo, que é a margarida, então já tem uma marca com a associar, o que é algo muito interessante, porque as pessoas vão conseguir associar tudo isso a um lugar, e vão saber, é pra eu ir pra esse lugar, se as pessoas se interessarem. Aí, olha isso, detalhe, o microfone pode estar, eu tô sem microfone, então pode ser que o áudio esteja ruim. Se tiver, gente, me perdoem, mas vale a pena. E aí depois enviar a 100 a 300 pessoas essa caixa. Cara, isso vai gastar, eu vou gastar um dinheiro da porra. Eu não tenho esse dinheiro. Eu já botei aqui no final, inclusive, formas de ganhar dinheiro, pedindo investimento, buscando investimento, parceria com a editora, trabalhar com CLT, vender PJ, ou vender PJ o quê? Vender brownie, ou qualquer outra coisa. Trabalhar com PJ, enfim, dar algum jeito de juntar essa grana. Aí pronto, eu quero enviar 100 a 300 pessoas do público A e B. O público A são influencers e famosos. E aí eu gostaria de pôr uma mensagem, tipo assim, só se vive uma vez. E aí, só se vive uma vez. E aí o que vier na cabeça da pessoa, tipo, só se vive uma vez. Por isso eu vou aproveitar com a família. E aí põe, não necessariamente por isso eu vou aproveitar com a família, mas a pessoa em momento de família. Ou só se vive uma vez, o que é muito legal. É tipo, só se vive uma vez. Aí eu mando pro Wagner Moura e bota lá o Wagner Moura no início da carreira atuando no teatro Castro Alves aqui em Salvador. Sabe? Um negócio tipo, porra, só se vive uma vez, por que não? Eu também pensei em botar isso, tipo, só se vive uma vez, por que não? E vai estar ele lá como se meio que ele que tivesse respondido, ele jovem, à sociedade.
que fica falando: ei, por que você tá fazendo isso? Por que você tá se arriscando desse jeito? E aí ele responde: só se vive uma vez, por que não? E tá lá Wagner Moura no teatro. E tá lá, sei lá, Matoê no início da carreira, Gilberto Gil, quando era jovem. Tipo, só se vive uma vez, por que não fazer isso? Eu ainda não pensei nos detalhes, tipo, como eu vou alcançar essas pessoas fantásticas, mas em algum momento enviar para influências, que pode ser também o início da carreira, ou pode ser momentos especiais, tipo, o cara faz trilhas sinistras, e aí ele põe lá, só se vive uma vez, por que não ir lá na trilha sinistra, ou apenas o só se vive uma vez. E o outro público é pessoas comuns, velho, pessoas comuns. Eu acho que eu vou criar uma lista lá de pessoas do dia a dia, pessoas famosas. E aí eu vou adicionando o nome dessas pessoas, o arroba, pra depois entrar em contato. Pode ser, inclusive, conhecidos meus. E aí, pra essa ser tanto só se vive uma vez, por que não? E elas seguindo o sonho delas, porque pessoas comuns podem ter seguido seu sonho. Tipo, uma pessoa que quis fazer medicina não necessariamente vai se tornar famosa, mas pode ter seguido seu sonho, sabe? Uma pessoa que quis largar tudo. Eu conheço a história de um cara que quis largar tudo, trabalhava, era um executivo de alto escalão de um banco, quis largar tudo pra viver do sonho que era jardinagem. E pode ser isso, só se vive uma vez, por que não? E o cara lá na jardinagem dele. Ou também essas pessoas, tipo, só se vive uma vez, por que não? E o cara um cara que é tímido tentando chegar na menina, sei lá, sabe? Uma pessoa voando de paramotor, tá ligado? Olha que legal. Aí eu queria transformar isso numa trend, né? Primeiro eu começar enviando pras pessoas pra meio que instigar essa trend a acontecer, mas depois as pessoas acharem isso interessante. Tipo, eu instigar as pessoas a fazer isso, e aí eu posso fazer isso aqui nesse canal, só que no canal ainda não, gente, pra instigar várias pessoas. Mas você que tá assistindo, em algum momento eu vou tá fazendo isso, eu vou mostrar aqui e eu vou falar, gente, vai ser legal pra caralho, tá ligado? E aí a gente vai infestar a internet de posts. Só se vive uma vez, a pessoa viajando pra um lugar foda que era sonho dela. Só se vive uma vez, a pessoa fazendo esporte radical. Só se vive uma vez, a pessoa seguindo o sonho, que é o teatro, enfim. E aí, qual a conexão disso com o livro? É que a contracapa do livro, eu pensei na frase ser toda e qualquer pessoa que já pisou na terra é merecedora de viver o extraordinário. Isso é amor. Ou seja, é essa mensagem do só se vive uma vez, por que não? E aí, por que não? Sabe? Por que não? E aí a morte, ela vem e fala que todo mundo merece viver uma vez. Por que você não merece viver o extraordinário? É lógico que você merece. Todo mundo merece. Seja lá qual for o significado dessa palavra pra você. Seja nas coisas simples, ou seja nas coisas magníficas, gigantescas. O que foi interessante pra você. E tudo isso, direcionar a pessoa pra um perfil que vai ter... eu vou ter feito um ensaio fotográfico muito louco. Talvez eu utilize IA se eu for fazer coisas muito catatônicas, tipo, me colocar em um lugar que não existe, papapá. Mas eu não sei se eu vou fazer isso. Se eu for, eu vou falar que eu usei IA. Mas eu realmente não sei se eu vou fazer isso, porque eu não sei, eu ainda tenho dúvida se eu utilizaria IA em alguma coisa ou não. Mas, e aí tem lá também mensagens e fotos de só se vive uma vez. Pá, e aí pode ser, inclusive, tipo, o cara chegando na menina, o cara vivendo a aventura, só se vive uma vez. O cara, a moça, tô só falando o cara, a moça seguindo seu sonho, só se vive uma vez. Eu falei muito rápido, porque eu tô com pressa, eu vou ter que sair aqui agora pra faculdade. Eu acordei 5 da manhã, fiquei escrevendo essa porra aqui, porque me veio a ideia, perdi o sono, e agora é isso, tô indo pra faculdade. Valeu, rapaziada.